Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Ranieri Gomes e vamos aqui com uma videoaula hoje falando sobre regência verbal. Muitas pessoas têm dúvida para saber o que é uma regência verbal. Na regência verbal nós temos dois termos. A gente tem o termo regente, que é o verbo, e o termo regido. Então nós podemos ter duas situações: verbos transitivos diretos, aqueles verbos que pedem complemento, e esse complemento ele não vai ter preposição, ou nós vamos ter verbos transitivos indiretos, aqueles verbos que pedem complemento acompanhado de preposição. E cada verbo quanto ao sentido, ele vai ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto, ou apenas ter uma transitividade. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes para ficar até melhor para você estudar. Eu vou começar com o verbo agradar e desagradar. Então aqui na frase, queria agradar as crianças com balas coloridas. Quando o verbo agradar ele for no sentido de fazer carinho, certo? Quando for no sentido de satisfazer, ele vai ser um verbo transitivo direto. Então, por exemplo, queria agradar as crianças, ou seja, no sentido de satisfazer com as balas coloridas. Mas você poderia ter a frase, por exemplo, ele agradou o animal de estimação. Em que sentido? No sentido de fazer carinho. Então, nesse caso, ele vai ser um verbo transitivo direto. Quando agradar ou desagradar, ele for no sentido de corresponder às expectativas, vamos colocar bem aqui, corresponder às expectativas, nós temos exatamente o que? Um verbo transitivo indireto que vai pedir um complemento acompanhado de preposição. Então, por exemplo, o desfile de modas agradou ao público, ou seja, ele correspondeu às expectativas do público, portanto, ele vai exigir um complemento acompanhado de preposição, ele vai ser um verbo transitivo indireto. Tranquilo? Vamos aqui. Agradecer, ele pode ser um verbo transitivo direto, ou agradecer pode ser um verbo transitivo indireto. É bem fácil. Se for relacionado a uma coisa ou um objeto, deixa eu colocar bem aqui, objeto, ele vai ser verbo transitivo direto. Exemplo: agradeci o presente. Então, nesse caso, como é um objeto, verbo transitivo direto. Se for a uma pessoa, você vai colocar um verbo transitivo indireto, como aqui no caso, agradeci ao amigo. Nesse caso, você tem um verbo transitivo indireto. Por quê? Porque você está agradecendo a uma pessoa, você vai ter um verbo que vai pedir a preposição. O verbo aspirar, ele vai ter duas transitividades. Ele pode ser o verbo transitivo direto, se for no sentido de inalar ou de sorver, de tragar, Quando você diz, por exemplo, o trabalhador aspirou no sentido de inalar o quê? O gás tóxico. Então, verbo transitivo direto que não vai exigir o quê? A preposição. Então, aqui nesse caso nós temos o trabalhador aspirou o gás tóxico. O outro verbo, o verbo aspirar, sendo verbo transitivo indireto, quando é no sentido de almejar ou desejar. Por exemplo, os trabalhadores aspiravam a um cargo melhor, ou seja, eles almejavam a um cargo melhor. Nesse caso, ele vai ser verbo transitivo indireto, tá? Ele vai exigir um complemento. Esse complemento ele tem que ser munido de quê, pessoal? De uma preposição. E na primeira parte nós vamos até o verbo apelar, que é um verbo transitivo indireto. E não confunda, esse verbo ele vai exigir duas preposições. Ele sempre vai ser verbo transitivo indireto e vai exigir as preposições de ou a preposição para. Exemplo: sentindo-se só, apelou para todos os santos casamenteiros. Injustiçado, o réu apelou da sentença. Sempre o verbo apelar vai ser verbo transitivo indireto e vai exigir as preposições para ou de. No caso aqui eu tenho a contração, que é de mais a, no caso formando da. Na segunda parte do verbo a gente vai trabalhar com os outros verbos da regência, tá bom? Beleza? Um forte abraço do professor Ranieri Gomes.